tarde, gente. Obrigada por... Eu não consigo falar não, mas eu estou treinando. Queria agradecer imensamente aos indígenas aqui, a Croagamela, Ilha do Sangue. Teve mais alguma etnia aqui, gente? Não, né? Mas em nome dessas duas etnias, agradecer, né, ao convite feito aqui pela SASC, né, aqui através da Superintendência de Igualdade Racial e Povos Tradicionais. Povos tradicionais que são povos originários, né, que nos convidou para fazer esse momento de fala muito importante. Agradecer a Cacique Henrique, agradecer o Bispo, Assunção, agradecer a Dona Deusa, Dão, agradecer meu amigo aqui, o professor Raimundo, que fez uma fala anterior, e a vocês que estão aqui, professoras indígenas, né, nesse momento muito importante. Agradecer minha colega aqui, Cíntia, né, do NEIC, que me acompanha nessa viagem, né, uma pessoa que, junto com mais uma colega, tem feito parte dessa equipe de 3 pessoas dentro do núcleo que tem trabalhado a pauta indígena. Então é importante a gente dizer isso porque chegou água. Chegou. Bom, gente, eu já vou passar aqui daqui a pouquinho para a Cíntia se apresentar, mas eu já queria fazer uma fala inicial, né, explicando, né, nós temos dentro da estrutura do Estado, dentro da Secretaria de Estado de Educação do Piauí, um núcleo, né, o Núcleo de Educação Escolar Indígena e Quilombola, NEIC. Este núcleo foi criado ano passado para ajudar na implementação da educação escolar indígena e quilombola, né? A gente sabe, e aí vocês já ouviram isso no decorrer de hoje, eu vou pedir a colaboração de vocês para a gente fazer um pouquinho de silêncio, porque senão a gente não vai conseguir se ouvir, né? Arrumar o professor, pedir silêncio, né? Para a gente poder ouvir, poder compartilhar, né? É importante. Então nós fomos acionados pelo Ministério Público ano passado por pressão dos movimentos indígenas, né, que solicitaram ao Estado o seu direito, né, o direito à educação escolar. Esse é um direito garantido, como a gente viu na fala inicial do professor Raimundo Nonato mais cedo, garantido há alguns anos já, desde a Constituição de 88, né? Então estamos um pouquinho atrasados, né? Então esse núcleo foi criado nesse contexto, ou seja, da demanda do movimento indígena. Então toda a fala inicial que foi feita aqui, a fala que agora foi feita pelo Cacique Henrique, pela Dona Deusa, pelo Cícero, ela é muito importante. Tem que se organizar, gente. Tem que se organizar. Porque não existe o núcleo porque o Estado quis. Existe o núcleo porque vocês foram até o Estado e solicitaram isso do Estado. Isso é ser cidadão, isso é ser sujeito. Tem que reclamar? Tem que reclamar, mas tem que ir lá, tem que fazer ação. Né? É só assim que a gente consegue, é só assim que a gente avança. Tá bom? Então o núcleo surge nesse contexto. É bom falar isso porque ele surge de uma demanda dos povos indígenas do Piauí. Não tem nenhum indígena e não tem nenhum quilombola no núcleo. Cabe a quem cobrar isso? Nós. Vocês. A gente faz a nossa cobrança lá. Mas se o movimento não chega e cobra, não vai conseguir não. O núcleo já pediu. O núcleo já pediu, mas não funciona assim. Vocês sabem disso, né? Não cabe só a gente estar pedindo, cabe o movimento estar pedindo. Cacique Henrique já esteve em algumas reuniões com o secretário de Educação. O secretário colocou, inclusive, à disposição para fazer essa contratação. Mas tem que chegar, gente. Tem que chegar e ficar reivindicando isso constantemente. Né? Não adianta. Se não fizer isso, não vai conseguir. Não seremos nós que vamos conseguir. Então, nós estamos lá como técnicos. Pessoas que estão fazendo a ação em menos de um ano. Quantas pessoas compõem esse núcleo? E primeiro eu vou explicar aqui a estrutura desse núcleo dentro da SEDUC, né? O Núcleo de Educação Escolar Indígena e Quilombola, ele faz parte de uma superintendência, que é a Superintendência de Educação Básica, que cuida da educação básica. Até esse momento a gente está ali, viu? Mas daqui a pouquinho eu acho que a gente vai mudar, porque estão mudando o organograma, mas oficialmente
né? Nós estamos, então, submetidas a essa superintendência e nós somos uma equipe, gente, muito pequena. Como eu disse para você, a gente foi criado com essa portaria, né? Nós fomos criados em 2022, em julho de 2022. Faz parte do núcleo 6 pessoas. Eu estou como coordenadora, nós temos aqui a Cíntia, que eu vou passar o microfone para ela daqui a pouquinho para ela falar um pouco, e temos a nossa colega Raquel cuidando da pauta indígena. 3 pessoas estão cuidando da pauta indígena, de todo o estado, onde a gente tem atualmente 10 municípios com 27 comunidades indígenas. Então, esse é o número. Tem que reivindicar que essa estrutura aumente para a gente alcançar, porque se a gente não tem pessoal, a gente não consegue trabalhar. Não adianta 3 pessoas quererem fazer a política, né? Tem que ter condição para que essa política chegue. No núcleo também tem mais 3 pessoas, né? Que é a Manuele, o Dante, o Fabrício, que estão trabalhando com a pauta quilombola, com a educação escolar quilombola. E aqui eu passo um pouquinho a fala para a Cíntia, para ela se apresentar, né? E eu queria fazer essa fala inicial mais para a gente entender os lugares onde a gente está, quais são as pessoas que trabalham diretamente. É importante que a gente saiba isso muito bem, tá bom? Então, boa tarde, meu nome é Cíntia Falcão. Eu estou no núcleo, na pauta quilombola, como a Tatiana aliás, na pauta quilombola indígena, como a Tatiana já falou. E a gente colocou aqui a portaria, agora eu vou falar da portaria. A gente, no começo desse movimento, quando começou, a partir de uma provocação do Ministério Público, na verdade era eu e Dante, que estávamos dentro de uma gerência de inclusão e diversidade. Então a gente já vê onde o núcleo nasce, né? Ele nasce com uma pauta dentro de uma pauta maior. Ele não nasce já independente, então ele vai nascer com uma pauta dentro de uma pauta. Quando a gente começou a fazer essa movimentação, a gente perguntou assim, por onde é que a gente começa? Por tudo que já foi falado aqui, gente, porque isso é uma dívida histórica, porque a gente tem povos que foram totalmente aculturados, porque a gente teve povos que teve que negar sua existência para poder sobreviver. Então, dentro desse contexto, era eu e o Dante. E a gente colocou a mão na cabeça e perguntamos, por onde é que a gente vai começar? E pela maneira mais lógica, conversando com esses sujeitos. Então, o núcleo que nasce com uma pauta dentro de uma coordenação e que a partir desses diálogos com esses sujeitos, ele vai se tornar uma coordenação. Ele cresce, ele sai como só uma pauta e vira uma coordenação. Porque quando a gente foi estudando, a gente foi fazendo as visitas, né? E aí a gente pergunta assim, mas vai fazer visita a quem? Primeiramente a quem provocou a gente, né? A Poime provocou, a Poime foi que denunciou, né? Que fez a denúncia através do Ministério Público, então a gente procurou as pessoas da Poime e a partir dali a gente começou a fazer os diálogos. Crescemos, viramos coordenações, fomos conversando com outros sujeitos, viramos um núcleo, né? E aí é importante que a gente diga que esse núcleo, ele nasce, a gente foi chamando pessoas, né? Para compor esse núcleo. Tatiana é professora da Universidade Estadual, né? Ela foi chamada para compor, e aí isso é uma negociação interna, né, dentro do Estado. Ela foi chamada, por quê? Porque ela trabalhava com a pauta indígena. Aí a importância da gente aproximar, né, a universidade, e aí eu lembro muito bem que quando de manhã o Raimundo falou assim, olha, a gente teve pessoas que começaram a estudar e a partir disso daí foram disseminando, e foi disseminando a questão da existência desses povos e isso daí foi crescendo o movimento. Então, gente, só para concluir a minha apresentação, né, que eu estou nesse núcleo ainda nessa germinação, eu sou concursada do Estado já há algum tempo, eu não gosto nem de dizer quanto
anos, porque aí as pessoas descobrem a idade, mas já faz muito tempo. Eu trabalhei 12 anos em sala de aula, já estou na saúde já há algum tempo, né? E é o trabalho mais desafiador, que até então, né, da minha carreira de professora educadora, por conta desse resgate. E aí eu não vou me alongar muito, porque durante a fala aqui, eu vou dizer por que é desafiador. Né? Vou construir com vocês porque é desafiador. Mas, enfim, só para vocês terem a ideia, eu sou formada em História, né? E quando eu estudei, quando eu fiz a minha graduação, dentro da grade curricular, tinha apenas uma disciplina que trabalhava a questão indígena. E ela não era obrigatória, ela era optativa. E estou falando isso para a gente começar a fazer a nossa reflexão. Porque aqui tem muitos professores, né, da etnia indígena. Levanta a mão, por favor, só para me identificar quantos. Professores e professoras. Aí a gente vai lá na frente fazer uma reflexão sobre as nossas universidades e o que é que isso tem a ver com o que a gente vai chamar aqui de educação escolar indígena. Obrigada, Cíntia. Já recebeu um bilhete, né? Olha, eu quero agradecer. A Laís Acroagamela, que menina linda, fez uma cartinha, fez aqui, escreveu as lideranças mulheres que ela admira, a Cadã, a Deusa, Maria da Conceição, a Acroagamela, Deusa Guegue, Cacique, Henrique, Tabajara. Olha. Isso aqui, gente, é o que motiva, né? A educação escolar indígena ela só acontece onde há educação indígena. Por que o escolar que é importante a gente falar? O escolar é quando o Estado chega, né, com a instituição para organizar. Mas a educação escolar indígena não existe sem a educação indígena, sem a cultura indígena, sem os valores dos povos indígenas. Seu Raimundo, cadê o senhor? Então, enquanto aqui arruma o microfone, eu falo alto, né? De manhã, Mas vamos aqui concentrar. A carta da Laís, vamos concentrar aqui que agora você microfone, daqui a pouquinho a carta da Laís, a Acroagamela, é uma carta de uma criança indígena, né, da etnia Acroagamela, que tem orgulho da sua história, tem orgulho da sua comunidade e quer continuar tendo. Ela não quer, e aí eu estou dizendo em nome da Laís que eu estou vendo aqui, ela quer uma escola, eu imagino, que respeite essa cultura, essa história dela, não é isso? Isso. Que respeita as suas lideranças como a Dan, o conhecimento dos mais velhos, né, que respeite essa história e não tenha preconceito. Isso aqui tem que estar na educação escolar indígena, porque senão a gente não está falando de educação escolar indígena, como o Raimundo falou mais cedo. Só é educação escolar indígena se é uma educação que a comunidade quer, como ela quer, né? Então, embora a gente tenha, sim, já foi dito isso, numa escola indígena, o que é comum curricular da escola regular, né? Isso tem que estar junto com o conhecimento da comunidade, né? Como que a comunidade, por exemplo, a Acroagamela do território da Dan, ela identifica, por exemplo, as fases da colheita, né? Como que é para aquelas crianças que estão lá esse momento, né? Então isso, gente, é importante para a gente entenda que quando o Estado chega para oferecer educação escolar indígena, que tem que ser uma demanda de vocês, da comunidade, né? Essa educação tem que chegar formal, mas sempre junto com a comunidade. Esse é o primeiro esclarecimento que a gente tem que ter em mente. Segundo, a quem cobrar, né? A quem cobrar? É uma coisa objetiva. Como a gente falou, hoje no Estado a gente tem um local onde cobrar isso, não é? Nós temos dentro da Secretaria de Educação um núcleo responsável pela implementação da política de educação escolar indígena e quilombola. Cobrem do núcleo.
Mas não cobrem do núcleo o que não cabe ao núcleo. Não cobrem do núcleo contratação de professores. Não cobrem do núcleo dinheiro para as políticas públicas. Cobrem do núcleo visitas às comunidades. Mandem e-mail. Me liguem, pode me ligar no telefone, mande ofício. Dona Dana já mandou ofício. Estaremos aqui no dia 7 de junho para fazer uma visita às comunidades da Croagamela. O seu James, a Croagamela, já solicitou a nossa visita. Fomos lá no passado. E na oportunidade que nós fomos lá no passado, né, a convite da comunidade Rio Preto, nós fizemos a análise diagnóstico da demanda de quais modalidades de ensino eles queriam que fossem ofertadas lá, se queriam uma escola só para ensino médio, se queriam uma escola de tempo integral, ou seja, ouvir a comunidade. Né? Isso tem que ficar muito claro. Nós não fazemos nada sem ouvir a comunidade, as comunidades indígenas. Nós ouvimos todas já? Não, porque somos muito poucos e a gente está fazendo isso a passos muito curtos. Não é o ideal, mas é o que a gente está podendo fazer nesse momento, né? E aí, a gente foi para a comunidade do seu James ano passado, fizemos o quê? Qual foi o procedimento? Eu acho que isso que é importante a gente fazer aqui em uma fala, né? Seu James, então, enviou um ofício à secretaria, né, com liderança indígena, solicitando a visita do núcleo à comunidade para que fizesse essa análise para a viabilidade da construção de uma escola indígena. Foi isso que ele fez. É isso que a comunidade tem que fazer. Solicitar a presença do núcleo. O núcleo vai até a comunidade, escuta a comunidade, identifica a demanda, qual o número de alunos, e aí é uma coisa muito importante que a gente possa, né, agregar os entornos, né, ver uma localização aí que possa dar conta, né, dessas comunidades todos aos entornos. Feita essa demanda, o núcleo faz um relatório. Ele faz um relatório e sempre a gente faz propositivamente no sentido de que se tenha a construção daquela escola. Abrimos um processo no SEI, no sistema, colocamos lá esse relatório, anexamos fotos e aí encaminhamos para o processo da SEDUC. Aí, ele passa por toda a instância da SEDUC, toda, e é muito lugar para passar. E às vezes ele fica lá um mês, aí você vai lá, gente, olha o processo. Aí eles vão. Às vezes ficam 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. E aí, o que cabe ao movimento nesse momento? Pede o número do processo para o núcleo. Qual é o número do processo da minha escola? É esse. Pega esse número e vai lá no secretário. É a ele que vocês vão cobrar. E aqui eu falo com muitas garantias, né? Não é a nós. A partir desse momento não é a nós. A partir do momento que a gente fez isso de demanda e o processo está lá, tem que ser cobrado da secretaria, na sua instância maior, como que está o processo, cadê os recursos para a construção da escola, porque isso aí já não sai da nossa alçada, não cabe mais a gente. Então, esse é o procedimento padrão para a gente fazer esse tipo de solicitação. Então, a gente vai fazer agora em junho uma visita ao território dos Acroagamela da Adão, nós vamos aos Cariri, também agora em junho. Em junho, vamos Nazaré. Em julho vamos Nazaré, Cacique Henrique também chamou. Então, assim, é importante que a gente entenda esse processo, esse procedimento, para que a gente possa cobrar. Tá bom? Eu não vou falar de legislação, porque aqui a gente tem um especialista que já falou, né? Então, eu não vou me adentrar aos marcos, né? Que estabelecem a partir do qual o parâmetro a gente trabalha. Então, a gente tem marcos legais a partir dos quais a gente trabalha, né? Aqui já foi falado pela manhã quais são esses marcos legais. Então, isso é muito importante que vocês dominem. Porque se a gente não dominar esses marcos legais, a gente não tem como cobrar. Né? Então, não é favor, é direito. E direito está onde? É bom que vocês tenham isso na ponta da língua. Está no decreto tal, está na portaria tal. Né? Tem diretrizes curriculares para educação escolar indígena aqui no Piauí? Não tem. A quem eu cobro? Né? Cobra a Secretaria de Educação, cobra o Conselho Estadual de Educação, cobra o núcleo, para que o núcleo cobre aos demais. Então, aqui a gente tem um movimento no Piauí muito ainda incipiente do que se diz respeito à educação escolar indígena.
Tem alguém, algum representante que vocês já elegeram? Não tem, né? Não tem nos Gueguê, não tem nos Cariri. Essa organização é importante. Né? Se a gente olha, por exemplo, do Ceará, que foi mencionado aqui hoje, nós estivemos lá no passado fazendo uma experiência, né? O Ceará tem 38 escolas indígenas hoje, sob a direção do Estado. São escolas que vão, né, de A a Z, né? Algumas muito boas, outras muito precárias, né? Mas o que tem lá muito forte? O movimento dos professores indígenas organizados. É muito forte. É a partir desse movimento que se faz cobrança. Porque não tem como, por exemplo, a apoio como um todo cobrar isso. Né? É importante que tenha essa separação. Que tenha uns sujeitos dentro das comunidades a quem recorrer. Então, eu sei a quem eu posso recorrer quando eu quiser falar sobre educação, sobre os programas, né? Se tiver uma representação. E o mesmo para todas as etnias. Então, se organizem, gente. Se organizem e lutem. Porque só assim a gente vai conseguir avançar. E eu queria, e aqui eu peço assim, em qualquer momento que você quiser falar, viu, Cintia, sabe que eu falo muito, né? Você me interrompe. Eu acho que a gente apresenta, eu queria no final só fazer algumas reflexões, Pronto. inclusive com o que já foi dito. Perfeito. Aí nessa qualquer coisa também, se quiser complementar minha fala, você sempre complementa muito bem. A nossa fala de hoje, então, eu quis trazer primeiro esse lugar do mundo dentro da SEDUC. Entendido isso? Tudo bem? Podemos continuar? Agora, para trazer um pouco do diagnóstico que nós temos sobre a educação no Piauí. A gente não tem educação escolar indígena no Piauí ainda, né? Porque a gente não tem implementação dessas escolas, mas nós temos ações do núcleo no sentido de que isso se efetive. E é sobre isso que a gente vai falar, tá? Então, eu trouxe um diagnóstico para a gente. Bom, gente, como eu disse para vocês, a Cíntia falou mais cedo também. A primeira coisa que nós fizemos, né, e aí a Cíntia é uma estudante antes mesmo do núcleo estar completo com as 6 pessoas, foi ouvir as comunidades. A gente ouvindo, inclusive nós fomos primeiramente lá na comunidade Nazaré, né, Cacique Henrique dos Tabajaras, conversar um pouquinho com vocês lá, e nós começamos a partir daí a organizar o nosso planejamento, né? Então nós temos um planejamento, que a gente inclusive chama de planejamento vivo, né, Cíntia? A partir do qual a gente se orienta, a gente orienta as nossas ações. A gente vai à comunidade, escuta, monta um planejamento, volta e assim vai modificando. Então, o eixo 1, central no nosso planejamento, qual que é? Eixo 1, gestão, monitoramento e avaliação. Qual que é a principal estratégia? Realizar visitas e escuta às comunidades indígenas e quilombolas. Não existe dentro do núcleo nenhuma ação que é feita sem esse momento de escuta. Disso ninguém pode nos acusar, né? Somos ouvintes das comunidades. Eu queria só completar, porque assim, dialogar com o que o Rádio disse de manhã, a minha voz é alta, nem precisa. Que é essa questão da gente ter pessoa, como é que a gente vai fazer? É para ou é com? Né? Então a gente precisa desses sujeitos junto com a gente. Como não foi possível a contratação, como a gente nem tinha essa estrutura que ainda está se organizando, né? Provavelmente já vai deixar de ser núcleo e vai virar uma diretoria, né? Porque a demanda vai crescendo. Então, a gente não pôde ter essas pessoas, mas a gente teve o cuidado de escutá-las, de ir e fazer essa escuta. E de, principalmente, ao compor a equipe, compor com pessoas que já tinham alguma movimentação, ou seja, de militância, ou seja, a nível de academia, com essa temática. Né? Então, a gente parte desse princípio. Se a gente não tiver essa escuta e esse feedback, por isso que a gente chama o nosso planejamento de vida. Porque como é que a gente vai pensar uma política para alguém cuja a história foi invisibilizada? Né? Então, a gente tem que estar escutando, e aí essa escuta possibilitou e está possibilitando a gente se organizar. E aí não pode esquecer que é uma dívida histórica de mais de 500 anos. E é que nem cartão de crédito. Eles não conseguem pagar nunca. A gente vai passar, começar a fazer, e a gente não vai conseguir pagar essa dívida. E é por isso que é importante que a gente faça da melhor maneira possível. E essa escuta para a gente é muito caro. Bom, então partindo disso, né, das escutas das comunidades, obviamente a gente começou lá com o Tabajara, porque era mais próximo, né, dentro do limite das nossas pernas.
Começamos ali, depois ali dentro de Teresina mesmo, ouvindo a etnia Uaral, que vocês já devem ter ouvido falar, que são aqueles venezuelanos que vieram para cá em 2019, estão aqui, né, numa situação de refúgio, né? São pessoas que estão numa extrema vulnerabilidade. Imagina só, vocês deixarem a sua casa do dia para a noite, né, como é o caso de alguns, porque foram perseguidos politicamente, ou como são o caso de outros, como Plácido, que é um professor, né, que saiu da Venezuela porque o trabalho dele não garantia um mínimo para ele se sustentar, né? O mínimo, né? Não tinha para ele se sustentar. Então, assim, são pessoas refugiadas que estão numa situação extremamente vulnerável. E aqui a gente não deve medir problemas, né? Não dizer que o meu problema é maior que o outro, não é esse o caso, mas é colocar a situação como ela se apresenta e tentar resolver os grandes problemas que a gente tem, né? Então, a gente tem um desafio muito grande com os Uaral, gente, porque eles são falantes, né, de uma língua que chama Uaral, né, e do espanhol. Eles falam muito pouquinho português. Então, a gente tem esse desafio, né, de compreensão para poder fazer política pública com eles, né? Em Teresina também a gente trabalha com os Guajajara, né, que são povos, né, originários do Maranhão, então ali desde a década de 70, né, e que por isso não deixam de ser etnias do Piauí, né, uma vez que todas as etnias do Piauí, num dado ou não, uma hora veio de algum lugar por pressão da colonização, né? E esse movimento dos povos indígenas ao longo da história, a gente sabe, né, é forçado pela colonização, né? Então muitos tiveram que sair de seus lugares e ir para outros e assim construindo suas vidas. Então os Guajajaras são uma etnia do Piauí, né? Bom, aqui eu quero chamar a atenção de vocês que para mim é o dado central. Política pública se faz com dados, né? Dados oficiais. Por mais importantes que sejam os dados oferecidos pela COIME, aqui na pessoa do Cacique Henrique, não são eles que vão me ajudar quando eu estou falando de educação. Eles me ajudam, mas não são eles que a Secretaria quer saber. A Secretaria quer saber dos dados que estão no censo escolar. Se eu tenho no Piauí hoje, né, os dados que a gente tem do censo do IBGE ainda que não foram lançados, mas a gente sabe informalmente que são mais de 7 mil indígenas, nós não temos essa realidade refletida no censo escolar, numa porcentagem de alunos, nem professores indígenas. Aqui eu ouvi muito falar, nossa, na nossa comunidade dos Guiguê tem muito professor. Na comunidade Acroagapé tem muito professor. Vocês estão se auto-identificando no censo escolar? Alguns não. E o que acontece com esses alguns não? Não aparece. E quando esses sujeitos não aparecem no censo escolar, o que acontece? Não existe. Vocês não existem para o Estado. Se vocês não existem para o Estado, não tem política pública. Tem também a questão, quando vai realizar uma matrícula na escola, né, alguns também não perguntam. Tem esse outro lado, né? Eles não denomiam só o marco. Exato. Exato. A gente tem um problema muito sério, gente. Nós do núcleo, ao identificar, a primeira coisa que a gente identificou como problema para resolver foi os dados do censo escolar. Os dados. Os dados do censo escolar não respondem à realidade dos alunos indígenas no Piauí e tampouco dos professores. Isso é muito grave, porque sem esses dados a gente não vai conseguir fazer política pública. Então, a principal ação que a gente fez no ano passado, que a gente está repetindo esse ano, inclusive, vamos voltar aqui em dia 7 de junho, para essa ação, é a ação de incidência sobre o censo. Porque, como tu bem colocou, qual é o teu nome? A Márcia bem colocou aqui, há um problema enorme com o censo escolar. O censo escolar é o principal instrumento da educação básica para a coleta de dados, né? Para que a gente possa fazer política pública. Esse censo, ele é coletado anualmente. Todo ano tem coleta das informações para o censo escolar. E quem faz esse preenchimento lá na escola tem que saber que tem povos indígenas nessa região, que tem estudantes indígenas e que tem professores indígenas. E se a Secretaria não faz esse trabalho, a gente está fazendo uma incidência, que é dialogando com as GRES, que é dialogar com as Secretarias Municipais de Educação, para que elas não façam isso que a Márcia está falando. Não coloquem esse dado lá, acho que esse dado é menos importante, né? Porque isso existe sim.
existe um lado que é um lado institucional, que não dá importância a essa categoria no censo, ou seja, categoria indígena, para professor, estudante, e também para diretor e todos os funcionários da escola. E existe, do outro lado, a comunidade, os pais, as mães, que não sabem da importância disso, né? Não sabem. E é importante que a gente faça essas rodas de conversa para que a gente entenda, gente, que se a gente não tiver dado, não adianta a gente ficar falando aqui, não vamos ter política pública. Então, a incidência do censo escolar, ela é muito importante. E esse ano vai começar agora dia 31 de maio, né? O período de preenchimento vai até 31 de julho. Então, embora a gente vá estar aqui no dia 7 para fazer essa fala, com as greves, com as comunidades, novamente com a Secretaria Municipal, eu já faço esse apelo a vocês. Façam essa sensibilização nas comunidades, falem com seus professores, com os estudantes, conversem nas escolas com a direção, façam mesmo esse movimento para que a gente possa colocar no dado oficial o que a gente tem na realidade. Queria só reforçar, gente, que isso é tão grave, que isso foi o primeiro impacto quando a gente começou a se organizar dentro da SEDUC, foi esse. Vocês estão querendo organizar uma equipe, por isso que a gente nasce como uma pau, porque quando eles olharam o censo, disse assim, não, aqui não tem estudante indígena, aqui não tem professor indígena. Para que vocês querem uma organização se a demanda é pouca? A gente pode organizar isso dentro de uma pauta. Né? Então, quando a gente começou a fazer o diálogo, que a gente viu que a coisa era bem maior, a gente começou a ter, né, como argumentar essa questão da nossa estruturação. Mas isso, para além disso, a própria questão financeira. Se a gente fala aqui, como a Dan falou, de construção de escola, e que a gente não tem isso registrado oficialmente no censo escolar, para a gente é muito difícil a gente argumentar, inclusive para a construção de escolas. Que a gente, nos nossos debates, a gente sempre diz isso. A construção da escola em si é o menor dos nossos problemas. Mas na frente a gente vai ver por quê. Porque para construir, para subir uma escola, arranjar dinheiro, é difícil, mas ainda se consegue. Mas para a gente ter uma educação escolar indígena, a gente precisa de muito mais estruturas. E que essas estruturas, a gente precisa, para além do dinheiro, muito dinheiro e desses dados, né? Porque a gente tem que mostrar esses sujeitos para apresentar a importância da política. Bom, e como a gente tem pouco tempo, eu vou aqui fazer uma análise com vocês. Desculpa, professor. No ano passado, nós tivemos aqui no passado ainda, durante a realização do centro IBGE, nesse auditório teve uma reunião, o pessoal do IBGE, tinha coletado poucos dados ainda, uma reunião com as lideranças das comunidades, para eles apresentarem onde estava o centro, onde estava o andamento, a dificuldade deles, e aqui para estar presente a Deusa e a Dan. E naquela época eu lembro que eu fiz uma fala, pedi que elas mobilizassem as comunidades para se identificarem como indígenas, para o IBGE, para que a cidade apareça para ser possível a questão de se trabalhar, se reivindicar as políticas públicas. E aí, na época, eles estava mobilizando a comunidade. Onde a gente pôde fazer, a gente fez, mas elas, como liderança, essa capacidade maior de alcançar as pessoas, para que esses números, de fato, apareçam como dados oficiais, como você falou. Obrigada, professor. Você gostaria? Sim. Bom, essa fala é muito importante, né? A gente tem que fazer um trabalho conjunto, né, gente? Para a gente poder avançar. Olha, para vocês terem uma ideia, ano passado, quando a gente inicia como núcleo, então a gente pegou os dados do censo 2021. Nós achamos um total de 791 estudantes indígenas no Piauí. Isso inclui rede estadual, rede municipal e rede federal, tá? Esse número aí, 791, tá? Ou seja, para todo o estado, esse é o número que a gente encontrou. Ano passado, então, a gente iniciou essa incidência sobre o censo, que é esse movimento que a gente está fazendo esse ano. Ano passado, a gente foi em Lagoa de São Francisco e fomos a Peripiri, somente nesses dois municípios. Lá, a gente teve um resultado muito profícuo. O aumento que teve lá de declarações indígenas e quilombolas foi muito grande. Eu não trouxe os dados quilombolas, mas a gente teve um aumento de mais de 300% na declaração de
principalmente quilombolas. E nos indígenas, vocês podem observar que a gente também teve um aumento significativo, né? A gente passou de 791 para 968 indígenas, isso fazendo uma incidência apenas em 2 municípios. Então, a importância da autodeclaração. Olha o número pequeno que a gente tem de estudantes indígenas na rede estadual. Esse número é muito pequeno. Com certeza ele não condiz com a realidade. 200 em 2021, 218 estudantes na rede estadual. E esse ano passou 217? Não, com certeza não. Então, há um problema e esse problema precisa ser resolvido, porque como a Cíntia colocou, nós temos que ter acesso aos recursos específicos para a educação escolar indígena. Nós temos recursos específicos para a educação escolar indígena, não só para a construção de escolas, viu, gente? A gente tem, inclusive, nós estivemos no ATL, no Acampamento Terra Livre, agora em abril, estivemos no Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, ouvindo o FNDE, que é o Banco da Educação, né, que tem o dinheiro para essas construções de escola, e a fala do FNDE foi no sentido de que há muito recurso para a construção de escola indígena parado lá, porque não são acessados. Motivados por isso, o FNDE está organizando esse encontro lá em Fortaleza, para levar gestores indígenas, para levar professores indígenas, por isso esse recorte de gestor e professor, e não liderança, para que pudesse fazer o curso, uma oficina com esses professores, com esses educadores, para que quando estiverem construídas as escolas indígenas, no caso de estado já tem escola indígena, para que eles possam acessar esses recursos, né? Então é muito importante esse curso, é muito importante. E é importante que a gente aqui no Piauí está organizando esse processo de política pública, a gente entenda isso, né? Tem recurso específico para alimentação de alunos indígenas, que inclusive é maior do que o aluno não indígena, né? Tem recursos específicos para material didático. Tem um projeto que vai voltar, chamado ProLIND, né, que tem recursos específicos para licenciaturas interculturais indígenas. Aí é o momento onde a universidade entra, né, Raimundo, de fazer projetos de licenciaturas interculturais indígenas para a gente formar professores. Porque, embora a gente tenha comunidades como a da Dan, como a holandesa, com muitos professores indígenas, como também no Tabajara, é o caso, a gente sabe, essa não é a realidade para todas as comunidades indígenas do Piauí. Então, a gente precisa formar esses professores, né? E aí a gente precisa que as comunidades avancem também no sentido de organizar demanda, quem quer fazer licenciatura, qual tipo de licenciatura, e cobrar isso. Querem? Cobrem da Universidade Estadual do Piauí, que está em todos os municípios, né? Para que haja uma licenciatura intercultural indígena, leve essa demanda ao núcleo, para que o núcleo possa fazer essa mediação junto às universidades, junto à Universidade Federal, que está aqui representado hoje pelo professor Raimundo Donato, possa levar a Universidade Estadual do Piauí, né? Então tem esses recursos, tem essas estratégias, a gente precisa acionar, mas só vamos conseguir isso se a gente aparecer aqui, ó, no censo escolar. Então, mais uma vez eu faço esse apelo para vocês, tá? Para que a gente possa avançar. Bom, além da incidência do censo, aqui é um mapinha que a gente fez, né, com base nos dados sobre as etnias, né, indígenas do Piauí. A gente tem outro porém com relação ao ensino escolar, porque geralmente é nas escolas as matrículas, porque existe a questão da renovação automática, né? Então esses cadastros não são atualizados para que tudo isso aí. Então a importância de estar mobilizando os pais para ir às escolas fazer essa atualização da matrícula do seu filho. A questão de renovação automática. Perfeito, sua fala. Excelente. Exatamente, porque a escola vai no automático, né? Aí o aluno que não é declarado indígena, o professor não é declarado indígena, vai continuar não declarado. É muito importante isso. Reconhecimento. É isso. Se não houver o reconhecimento por parte dele, quanto família, o Estado não vai reconhecer. Exato. E aí tem que fazer esse processo para que, de fato, Exato. a coisa aconteça. Esse mapinha aqui, gente, é só mesmo para localizar vocês. Hoje a gente já conseguiu atuar, né? Nesse quase um ano de atividade. Nós já conseguimos visitar os Tabajarefi, né? Lá em Piripiri, fazer uma visita, já teve algumas solicitações que a gente está dando encaminhamento. Nós estivemos também lá em Lagoa de São Francisco, né? Conversando com os Tabajara Tapuio, na pessoa aqui do Cacique Henrique, e a gente vai estar lá agora em julho também para ouvir a demanda. Os Tabajara Tapuio é uma comunidade ali que
É muito importante a gente ver o exemplo, né? O Garcia Henrique trouxe hoje aqui um livro que eles organizaram, e não tem escola indígena lá, não tem educação escolar indígena, mas tem professores indígenas, tem uma comunidade indígena organizada, escreveram a própria história, né? Eles estão se organizando em torno do museu dos povos indígenas. Então, assim, esse é uma importante forma de organização que pode anteceder a chegada do Estado, né? Se o Estado não chegou ainda, se o município não chegou ainda, né? Vocês podem estar se organizando, né? Contando as suas próprias histórias, trazendo a oralidade para o material escrito, e isso é muito importante. Lá em Teresina a gente começou a trabalhar com os Waral, né? E com os Guajajara. Eu falei. A gente começou a trabalhar com os Guajajara e com os Waral. Aqui eu trago para vocês um folderzinho que a gente fez ano passado para trabalhar essa questão de ciência escolar, né, da sensibilização de ciência escolar. Nós fizemos esse folder, né, e articulamos com as greves, com as escolas, com as secretarias municipais de educação, para que elas pudessem mobilizar as suas escolas e assim a gente conseguir fazer essa incidência, né. Nós tivemos um retorno muito positivo de Piripiri, fizeram campanhas nas rádios, foi muito bonitinho. Inclusive, eu acho que sua mulher, né, Cícero, fez um trabalho muito bonito lá. A gente assim, percebeu o quão importante é essa ação do núcleo, né? Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu queria trazer algumas ações também que a gente fez no sentido de institucionalizar a pauta, né? Porque a educação escolar indígena, ela precisa ser normatizada dentro do Estado, né? Embora a gente tenha regramentos a nível federal, a gente não tem nenhum a nível estadual, né? Então, a gente, em diálogo no Estado do Ceará, fomos dialogar com a Secretaria, com o Conselho Estadual de Educação do Ceará, onde nós, conversando, né, observamos que lá tem uma normativa para a criação de categorias de escolas indígenas, não tem quilombolas, mas tem indígenas, e trouxemos isso de lá e já fizemos um diálogo com o Conselho Estadual de Educação do Piauí, onde nós enviamos uma minuta de criação da categoria escola indígena e quilombola para ser normatizada dentro do Estado. Ou seja, para que a gente possa ter claramente definido a partir das diretrizes nacionais, né, como que essa categoria específica deve ser trabalhada pelo Conselho quando for da criação de escolas e regularização das escolas no Estado. Tá? Então, nós tivemos uma notícia boa semana passada de que os conselheiros já avaliaram essa minuta, as 2 minutas, né? E agora eles estão discutindo apenas se vão incorporar ela no documento maior que normatiza todas as escolas do Piauí ou se vão deixar elas separadas como normativas à parte. Mas, de todo modo, vão acatar ali o nosso pedido, né? E a criação dessas minutas. Uma outra coisa que nós fizemos também é só enfatizar que dialoga também com o que o Raimundo Donato falou pela manhã, né? Que é essa questão do núcleo. Então, quando vocês olharem o nosso planejamento, ele está ali, está 2023, né? Então, a gente tinha consciência da necessidade dessa criação desse fórum, porque a gente sabe que a partir desse lugar é que vão sair as políticas de forma, né, mais efetiva. Então, só lembrando que também já é uma coisa que a gente já caminhou. Agora, a burocracia do encaminhamento do Estado também sabe tanto que isso, às vezes, não é no mesmo ritmo que a gente quer. Além das normativas junto ao Conselho, né, que a gente está trabalhando para a criação das categorias de escolas indígenas, nós também estamos dialogando, né, com o governo do Estado no sentido de criar os fóruns, né, o Fórum Estadual de Educação Escolar Indígena e o Fórum Estadual de Educação Escolar Quilombola. Né, esses fóruns, a gente fizemos essa proposição a partir do diálogo com as comunidades indígenas e quilombolas de algumas reuniões que nós fizemos, não sei se vocês se recordam, baseado nas diretrizes curriculares nacionais para educação escolar indígena e educação escolar quilombola. E o que a gente está aguardando agora é que essa portaria saia para que a gente possa, enfim, fazer a discussão nas comunidades para construir essas representações e para a gente poder avançar com esse espaço de diálogo. Né? Então, é muito importante que a gente tenha esses fóruns constituídos, aí é uma cobrança que vocês também têm que fazer, eu tenho um número do processo, posso passar para vocês, eu já passei por Cícero, inclusive, para cobrar, né? E aí eu peço a quem está dentro do Estado para fazer essa cobrança. Cobrem a
efetivação desse fórum, né, que é nesse espaço onde os professores indígenas, por exemplo, as lideranças, vão poder nos ajudar a formular essa política pública, tá bom? Bom, aqui eu vou passar rapidamente, mas é só para mostrar que a gente tem procurado também ouvir experiências de outros estados. Aqui são algumas fotos do intercâmbio que nós fizemos no Ceará. Nós estivemos lá ano passado, visitamos as escolas indígenas do Zanacé, fomos também na do Sapeba, né, e vimos algumas realidades muito diferentes, né? Algumas escolas em zonas urbanas, outras escolas em zonas rurais. Isso é muito importante que a gente entenda, né? A escola ela vai onde a comunidade quer que ela esteja, né? E ela será um reflexo dessa comunidade. Então, se a comunidade Gueguê quer uma escola na zona urbana, é o direito da comunidade Gueguê, mas tem que ser a comunidade Gueguê que tem que fazer isso de forma clara. Se os Acroagamela, né, que é uma outra etnia, querem uma escola, mas querem uma escola lá no território deles, lá na Baixa Grande, na Baixa Funda, né, Dan? Querem a escola lá, é o direito deles reivindicar essa escola. Até onde a gente vai conseguir avançar com todas essas escolas, não importa, o importante é que tem que ser reivindicado. Né? É um direito que tem que ser reivindicado. Porque a escola, como é um reflexo da comunidade, da sua etnia, ela tem que responder aos anseios dessa etnia, os anseios dessas comunidades. Né? Como, eu achei muito bonita a escola do Sapé, eu acho que a Cacique Henrique já foi lá, né, Cacique Henrique? Já, né? Porque lá na fachada da escola, né, Cacique, tem os emblemas da escola, né? Eu não lembro aqui quais todos que são, mas tem uma que a escola é para fortalecer a comunidade, né? Esse é o lema da escola. Então a gente tem que ter isso muito claro, né? Que a escola, ela não adianta ter indígena só, né? Porque aqui escolas às vezes têm indígenas. Elas são por isso escolas indígenas? Não, né? Como o professor Raimundo Monato falou, se não tem um projeto político-pedagógico que respeite essa história, né? Que seja específico, se não tem professores indígenas, né, Dan, como tu bem colocou, se não tem aí toda essa organização normatizada, a gente não tem escola indígena, né? E a gente tem que compreender isso. Bom, aqui eu quero trazer um aspecto muito importante, que é o da afirmação. A gente tem trabalhado na perspectiva legal, o que diz as diretrizes, o que diz as normativas, né? Como o professor Nonato já disse mais cedo, 5 minutos, perdão, rapidamente. Como o professor Raimundo Nonato disse mais cedo, é obrigação do Estado, né? Garantir a educação escolar indígena e com modalidade de ensino de educação básica. Correto. É permitir também regime de colaboração com os municípios, né? E nós estamos trabalhando nessa perspectiva porque a gente sabe que com o trabalho junto com o município, muitas vezes isso funciona mais rápido, a gente consegue avançar mais rápido. É isso que a gente tem feito lá em Teresina. Lá em Teresina nós fizemos um diálogo muito bacana com a Secretaria Municipal de Educação. Eu sei que a gente está com pouco tempo, mas eu só quero finalizar essa fala, porque eu acho que é muito importante a gente entender. É hora ainda. Você é poderosa, continua. A gente iniciou um diálogo muito bacana com a Secretaria Municipal de Educação para a criação da escola para o Zuaral e os Guajajara. Lembrando que não é só para o Zuaral, é para o Zuaral e para os Guajajara, né? Por que a gente começou com Teresina? Podem estar perguntando aqui, né? Porque foi o primeiro lugar que nos acionou. Foi os Guajajara e foi o Zuaral. O Zuaral, particularmente, pelo próprio Ministério Público, que nos acionou para fazer esse atendimento. Por que o Ministério Público nos acionou para fazer esse atendimento para o Zuaral? Gente, porque eles estavam aqui desde 2018, 2019, sem estar inseridos na rede formal de ensino. Então, nós começamos com eles, mas não vamos parar neles. Isso é importante, né? A gente começou neles e vamos avançar. Não é o lema do movimento indígena, de povo que avança? Então, só para deixar claro isso, começamos por lá, mas não vamos parar por lá, né? Vamos avançar. E lá a gente está conseguindo fazer regime de colaboração com a Prefeitura de Teresina. A Cacique Henrique tem acompanhado os nossos trabalhos.
nós temos feito todas as reuniões com as duas comunidades, o Guajajara e o Aral. Já temos um prédio, que está aqui na foto, né? Aqui é onde a escola que vai ser reformada para a criação dessa primeira escola indígena. É desejo das duas etnias que a fachada da escola seja um cocá, cujas cores reflitam a identidade das duas etnias. Também iniciamos um grupo de trabalho com representação de universidade, estado, município, para que a gente possa, e lideranças indígenas que em direta participando, discutir como será a proposta pedagógica dessa escola, para a gente começar a pensar nisso. O projeto de reforma foi discutido com as duas comunidades. Casca Henrique foi lá com a gente, com as duas comunidades, visitar com a arquiteta esse prédio. Eu pedi às 3 que estão fazendo um barulho, que não atrapalhando. Menos a Laís, que ela é linda. A gente visitou as escolas para poder pensar, pensar a reforma dessa escola dentro do que essas duas culturas querem, dessas duas etnias, né? E olha que interessante, eles discutiram juntos, dialogaram juntos e estão construindo juntos, né, os desenhos que eles querem que a arquiteta reproduza na fachada dessa escola. Então, isso é uma construção coletiva, né? Isso é uma construção que vocês podem estar reproduzindo aqui, né? E a importância que, se a gente conseguir dialogar junto, e eu estou percebendo que aqui a gente vai ter um diálogo muito bacana, né, com a Secretaria Municipal de Educação, a gente pode estar fazendo isso em regime de colaboração, porque a gente possa estar avançando. Você quer falar alguma coisa sobre essa parte? Não, eu queria fazer no final. Bom, gente, como a gente tem pouco tempo, só queria também falar outra coisa que nós fizemos, enquanto núcleo, para trabalhar a Lei 11.645, né? Porque a educação escolar indígena e a educação escolar quilombola são modalidades de ensino e educação básica, são regidas por leis específicas, certo? Do outro lado, a gente tem uma lei que fala mais uma parte pedagógica curricular, que é a 11.645, que alterou a 10.000, que eu nunca lembro o número dela completa, a Assunção deve saber aqui, mais que eu. 639, né? Então a 11.000 está em vigor e que inclui, né, a obrigatoriedade do ensino, né, da cultura dos povos afro-brasileiros e indígenas no currículo da educação básica, né? Essa obrigatoriedade o currículo do Piauí não estava seguindo, né? E agora minimamente está seguindo dentro do que a gente está, né, tendo aí, que é o novo ensino médio e essas disciplinas eletivas, né? Dentro dessa coisa que a gente tem que atuar, a gente conseguiu construir 4 disciplinas para ficar dentro do que eles chamam de cardápio, até essa palavra, está lá, cardápio, né? Então a gente tem 4 disciplinas que a gente começou a construir para que a gente pudesse ter alguma coisa, né, dentro da rede sobre a temática indígena, afro-brasileira, quilombola. Então a gente fez essas 4 disciplinas aqui, né? Uma é a disciplina Divina África, Cultura Religiosa Afro-Brasileira. Uma outra disciplina que nós fizemos foi a Cultura Afro-Brasileira pela Arte de Comer. O Piauí Indígena, mostrando que o Piauí tem terra indígena, então isso vai obrigar todas as escolas que aderirem a essas disciplinas poderem estar estudando um pouco da presença indígena. Veredas literárias, cantos, encantos e contos indígenas. Então a gente foi um esforço ali muito pequenininho, mas no sentido da gente contemplar um pouco a 11.645. E a 11.645, ela precisa estar dentro de todas as escolas da rede básica, correto? Indígena ou não indígena, quilombola ou não quilombola, ela tem que estar lá. Mas ela é muito importante nas escolas indígenas. Porque se a gente está falando de um público, né, como indígenas e quilombolas, que estruturalmente, historicamente, sofreram com o impacto do racismo, são essas duas populações que têm que, de fato, mais do que qualquer outro, ter ali muito claramente isso nos seus projetos político-pedagógicos. Agora, a população que se diz branca, talvez precise mais para aprender a não ser racista, né? Então, a gente fez esse esforço e agora a gente espera que as escolas façam esse esforço lá dentro, para que elas possam elas mesmas estar construindo essas disciplinas, né? Mas a gente pensou em poder colaborar um pouco para que o Estado também não ficasse sem nada.
tá? E aqui eu já vou, eu sei que a gente está com pouco tempo, e vou só falar um pouquinho de uma outra forma de atuação que a gente tem feito, porque a gente tem atuado em curta, média e longa duração, né, Dan? Na curta e média duração, nós temos atuado da seguinte maneira: curta duração, o que a gente pode fazer hoje para ajudar essas populações, né? A gente pode decidir, por exemplo, como a gente tem feito com... Sim, claro, sim, sem problema. Só fechando aqui, a curto prazo a gente tem trabalhado com a EJA, né, com a Educação de Jovens e Adultos, por exemplo, para a população rural, né? E essa EJA, né, a gente tem feito ela dentro de um princípio da interculturalidade e do trilinguismo, respeitando as diferenças culturais desses povos, né? Aqui a gente tem um professor Plácido, né, escrevendo em Uarau, que ele entende como educação de jovens e adultos em Uarau, né, que é Nebutumandalmata Naminakitani, e a gente pode estar fazendo esse trabalho nas comunidades enquanto a gente não tem escola indígena, né? Pode estar solicitando um trabalho nesse sentido, da gente poder estar ali trabalhando em culturalidade, trabalhando em produção de material didático, trabalhando em formação de professores, tudo isso deve ser feito antes da construção física do espaço da escola. Então eu peço a vocês aqui, já encerrando a minha fala, eu vou passar para a Cintia, que ela vai fazer uma fala final, eu vou encerrar a minha fala, dizer, gente, vamos nos organizar, vamos cobrar das instituições, mas vamos, nós aqui como professores indígenas, como comunidade indígena e não indígenas que estão à luta, né, se apropriar do que a gente está fazendo, das leis, se apropriar do que a gente pode estar fazendo, para que a gente possa avançar de fato. Eu agradeço e passo aqui a palavra para a Cíntia e me coloco à disposição para a gente poder estar se comunicando e tirando qualquer dúvida, viu? Muito obrigada. Deixa eu ver a mulher, mas vai pagar a tua sessão. Eu que posso puxar a orelha da superintendente. Então, gente, eu só queria fazer rapidamente, que a gente está com o tempo estourado, uma reflexão assim com vocês. Teve uma lâmina do professor Raimundo que ele repetiu várias vezes, né? Que era o que é a escola, o que é a educação escolar indígena. Né? Então, na apresentação dele da primeira vez, depois você vai observar, ele repetiu várias vezes. E aí eu queria fazer uma reflexão com vocês. A gente só vai fazer essa educação baseada num tripé, que é currículo, formação de professor e um plano pedagógico, político-pedagógico da escola. A gente vai ter que fazer um currículo próprio. Por quê? Porque a chave vai dizer aqui hoje, que ciências é que a gente vai estudar dentro dessa escola? Que ciências? É a ciência da parteira? Ou é a ciência biológica que a gente estuda? A gente tem que ter um currículo próprio. Isso a gente não faz da noite pro dia. Isso a gente não faz sentado no gabinete. A gente tem que ter professores formados. Então, já falou. Lá na minha escola, na escola da minha comunidade, eu quero que todo mundo seja professor indígena. Mas qual foi? Hoje a gente tem uma quantidade de professor que pode dar aula, sim, professores indígenas. Mas qual foi a formação que vocês receberam dessa universidade? Foi uma educação para atuar nessas escolas? Ou a gente tem que ter também uma formação dos professores nesse sentido? A gente tem que ter um projeto político-pedagógico. Essa fala poderia ser um pouco mais longa, mas né, o tempo está estourado. Eu vou deixar vocês com essas reflexões para a gente voltar em um outro momento e concluir ele, sabe? Quando eu digo assim, tá, amanhã a gente conclui. Mas quando eu digo assim, gente, o menino não pode ir para a escola, por quê? Por que ele não pode ir para a escola, aliás, com o pé no chão? Por que ele não pode ir sem camisa? Ele pode ir de cocar? Aí na entrada tinha grito, não é para entrar de bermuda e de boné, né? Aí eu fiquei pensando, cocar pode? Pois é. Porque aqui, essa casa tem um regimento. E o
o regimento tem que ser cumprido. O regimento da escola está lá no PPP. E ele vai dizer se o menino tem que ir assim, daquele jeito. Por quê? Não é aquele regimento e o projeto político-pedagógico, por lei, tem que ser construído pela comunidade escolar. Então, eu deixo vocês com essas 3 reflexões e voltar no que dizer, olha, construir um prédio escolar é difícil, mas é o mínimo difícil dessa etapa. É o mínimo difícil, gente. Porque o mais difícil vai ser fazer com que esse prédio funcione uma educação escolar indígena. Porque a gente precisa de todo um processo, que é um processo que a gente não vai tirar da cartola da noite para o dia. É uma construção, e uma construção permanente, e uma construção coletiva. Entendeu? E aí eu termino aqui agradecendo, né, agradecendo a oportunidade, principalmente, né, de estar fazendo esse diálogo com vocês. Obrigada.